Olá, professores e alunos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Paulo Torres de Química e vou estar aqui com vocês. Então vamos ver o que nós teremos. Aula 6, objeto de conhecimento, problemas ambientais, mundiais e políticas ambientais para a sustentabilidade, química ambiental, métodos de monitoramento da superfície terrestre, agentes mutagênicos. E no detalhamento nós temos química ambiental, parâmetros qualitativos e quantitativos de poluentes na água, solo e ar. Então vamos à nossa aula. Olá, e olha aí que ambiente maravilhoso que nós temos aqui, né? Estamos aqui num ramal, onde nós temos a floresta ao nosso redor, né? Você que já esteve numa floresta, com certeza já sentiu o ar puro que nós temos aí, né? Mas é importante dizer, e nós vamos falar sobre os poluentes do solo. O que são? São substâncias ou agentes que, quando introduzidos no solo, eles causam alterações negativas em suas propriedades físico-químicas ou biológicas, podendo prejudicar a saúde humana, os ecossistemas e a qualidade do ambiente. Esses poluentes podem ser de origem natural ou antropogênica, ou seja, resultante da atividade humana, e incluem uma variedade de compostos e materiais. Por isso que nós temos que cuidar do nosso meio ambiente, da onde nós estamos, tá? Mas vamos nos aprofundar para entender mais o que são esses poluentes químicos. Dê uma olhada. Os poluentes químicos podem ser metais pesados, como o chumbo, o cádmio, o mercúrio, o arsênio e níquel, tá? Esses são metais pesados da tabela periódica. Eles são altamente tóxicos e podem se acumular no solo, afetando plantas, animais e humanos. Importante dizer que nós temos aí uma propriedade biológica que você precisa entender. Quando esses metais estão no solo, né, e esse solo a planta vai absorver e essa planta vai alimentar animais, esses animais vão servir também de alimento para outros animais, então nós temos uma quantidade de toxinas que vai aumentando na cadeia alimentar. Então, cuidar do solo é muito importante, mas vamos dar continuidade. Pesticidas, herbicidas, produtos químicos usados na agricultura, como o DDT, o glifosato e os organoclorados, que podem persistir no solo por longos períodos também. Nós também temos os hidrocarbonetos de petróleo, derivados de vazamento de combustíveis, óleos e graxas, como benzeno, tolueno e xileno, porque aqui nós temos compostos apolares. Esses compostos apolares vão acabar influenciando ali na água para entrar no solo, tá? Solventes industriais também, como tricloroetileno e o tetracloroetileno, usados em processos industriais. Fertilizantes químicos, o excesso de nitratos e fosfatos pode contaminar o solo e corpos d'água próximos. E por último, nós temos aí produtos químicos industriais, como dioxinas, bifenilos policlorados, que são os PCBs, e outros compostos orgânicos persistentes. Então note que nós temos várias formas aí de estar contaminando o solo, né? Então é muito importante ficar atento ao que nós podemos fazer para cuidar. Hoje nós temos incentivos, né, para trazer produtos orgânicos principalmente para a feira. Isso influencia em cuidar do solo ao nosso redor. Mas vamos dar continuidade.
poluentes físicos, né? Nós podemos ter também aí, além dos químicos, nós temos os resíduos sólidos, como o lixo doméstico, o lixo industrial, construção civil, que podem alterar a estrutura do solo. Nós também temos plásticos e microplásticos, essas partículas de plástico que se acumulam no solo, afetando a sua permeabilidade e a vida microbiana. Então você tem que pensar em todo o lixo que você produz. Esse lixo vai para onde? O que você faz com ele? Você leva para um lugar que faz um processo de reciclagem seletiva? Precisamos saber direitinho para poder organizar, tratar este material e até os compostos orgânicos a gente reutilizar no solo para fazer adubo. Vamos ver posteriormente isso, mas vamos dar continuidade. Nós também temos poluentes radioativos, tá? São materiais radioativos, resíduos nucleares, podem ser de mineração ou acidentes, como o césio-137 e o estrôncio-90. Para você ter uma ideia, o acidente do césio-137 foi nada mais nada menos do que ali um consultório odontológico que deixaram ali fechado e todo o equipamento lá dentro. E as pessoas não sabiam que lá tinha o césio-137, né? Então foi um resíduo. Mas vamos dar continuidade, porque agora nós vamos ver de onde vem o lixo, para onde vai. Note essa imagem que nós temos aqui, um grande lixão, né? Se você não tem aí na sua cidade, ele vai para outro lugar. Mas vamos analisar mais a fundo isso. O lixo, ele vem de resíduos de construção e demolição, vem de resíduos de minérios industriais, lama, televisores velhos também, carros antigos, baterias, sacos de plástico, papel, resíduos sanitários também. Também tem roupas, imóveis velhos. Então, note que são muitas coisas, né? A quantidade de resíduos que nós geramos está intimamente ligado aos nossos padrões de consumo e produção. Então, a gente tem que ter bastante cuidado, porque olha quanto lixo que nós temos aqui. São muitos lixos, né? E como é que vai ser administrado isso? Para onde vai? O que faz? Nós temos que pensar em tudo isso, né? Vamos dar continuidade. Dê uma olhada aqui nessa próxima. Pode dar continuidade, por favor? Então, nós temos aqui, ó, um outro exemplo, né? Uma outra forma de ver. Olha a quantidade de lixo que nós temos aqui. É muita coisa, né? 10%, né, vai para os lixões controlados, 9% vai para aterros sanitários, somente 2% é reciclado de todo esse lixo que você está vendo, de lixões, né, como um todo. Como podemos mudar a forma como produzimos e consumimos para produzir cada vez menos resíduos? É isso que a gente tem que pensar. Usando todos esses lixos como um recurso, será? Porque a ideia realmente é cuidarmos do planeta. Então, termos uma praia como essa aqui, dê uma olhada. Olha que coisa linda, né? Está ali sem lixo, a gente poder curtir o sol. Mas é importante dizer que não podemos olhar para essas maravilhas e atrás de nós termos um grande lixão. Temos que cuidar do nosso planeta como um todo, tá? Mas vamos aprofundar o que é o lixo. O lixo é qualquer tipo de resíduo, seja de origem orgânica ou inorgânica, fruto de descarte, especialmente advindo do desenvolvimento de atividades humanas e produtivas. Então aqui eu vou mostrar para vocês um mapa mental para a gente dar uma analisada e uma profundidade maior. Então, quando a gente vai classificar o lixo em relação à sua origem, nós temos orgânico, que pode ser uma origem biológica, ele pode ser proveniente da vida animal ou vegetal, e ele pode voltar, né, para ser decomposto. O eletrônico, oriundo de equipamentos eletrônicos, televisor, computador, celular e outros, pode ser doméstico, gerado de atividades residenciais, pode ser alguma reforma, né?
ou do uso mesmo da casa, hospitalar, produzido por hospitais, clínicas, laboratórios, pode ser industrial, vindo de atividades industriais, né? Quando a gente vai fazer um prédio muito grande, traz muito entulho. Agrícola, resíduos de atividades agrícolas e pecuárias, pode ser entulho, como a gente acabou de falar, né? Aqui é uma outra parte da indústria, ou pode ser público, resíduos de limpeza urbana. Então note, só de você pensar em todas essas categorias, olha a quantidade de lixo que nós temos. São muitos lixos. Então, novamente, nós estamos vindo aqui para um ambiente, como você viu agora há pouco. Para você ter uma ideia, olha a quantidade de lixo que nós temos aqui. A gente tem que pensar também em relação a quanto tempo será que cada material desse aqui vai ter de decomposição, quanto tempo um material vai se decompor ao longo dos anos. Porque ao redor aqui de mim, imagina, de todos esses lixos que nós acabamos de falar, existem vários e vários e vários, né? Mas vamos dar continuidade. O tempo de decomposição de alguns materiais, como o papel, é de 3 meses. E olha que nós podemos reciclar esse papel para fazer outros papéis. Pode ser o chiclete tem 10 anos, a ponta do cigarro tem de 10 a 20, o couro tem 30 anos aí. Saco plástico 30 a 40, lata de alumínio, mais de 100 anos. Uma caixa longa vida, né? De suco, de leite, 100 anos. E a garrafa PET, mais de 100 anos. O vidro, olha quanto tempo, 4.000 anos. Então, à medida que nós vamos fazendo compra no supermercado, vamos vivendo a nossa vida, o que vai acontecendo é que esses lixos vão cada vez mais se acumulando, e se acumulando, e se acumulando. O lixo realmente é um desafio que todos nós enfrentamos no dia a dia, desde embalagem de alimentos até eletrônicos que não usamos mais. Tudo que descartamos tem um impacto no meio ambiente. Quando jogamos algo fora, ele não desaparece magicamente. Pode acabar em aterros, rios, oceanos, ou até mesmo no solo, contaminando a natureza e prejudicando os animais, plantas e até mesmo nós. Precisamos pensar no lixo de forma consciente, reduzir o consumo, reutilizar o que for possível e reciclar materiais. São ações simples, que fazem grandes diferenças. Cada garrafa plástica, papel ou lata que reciclamos ajuda a diminuir a extração de recursos naturais e a poluição. Além disso, devemos refletir sobre o que compramos e como descartamos isso que compramos, buscando sempre alternativas sustentáveis. O planeta é a nossa casa e cuidar dele é responsabilidade de todos. Pequenas atitudes no presente garantem um futuro melhor para as próximas gerações. Vamos repensar o lixo e fazer a nossa parte. Então, se toda essa fala não lhe comoveu para pensar quando for comprar alguma coisa no supermercado, talvez porque você ainda não tenha visto essa realidade de perto, mas eu lhe aconselho, visite algum lugar que faça a administração desse lixo, verifique como é todo esse procedimento e para onde que vai o lixo. Nós temos a fauna e a flora que estão sendo prejudicados com todas essas atitudes de nós mesmos. Precisamos cuidar do nosso planeta e pensar para onde vai o que eu acabei de comprar, tá bom? Então vamos adiante, vamos pensar sobre o nosso lixo. Essa é uma pergunta muito importante, porque quando você começa a pensar o que eu vou fazer com esse lixo. E um dos métodos é a compostagem. Aqui a compostagem é um processo natural de biodegradação, tá? Então é importante entender que eu vou pegar compostos orgânicos e eles vão
ser degradados a partir dos resíduos orgânicos. Resíduos de cozinha, restos de plantas, que os converte em alimento cheio de nutrientes para as plantas. Também é possível, como é energia, também é possível transformar isso em algum combustível, tá? Aqui a gente está falando de compostagem, claro. Esta é uma técnica comum na agricultura orgânica, onde os materiais orgânicos ficam em um lugar por meses para permitir a decomposição. Então note que a compostagem ela tem o objetivo de realmente reciclar este material orgânico a fim de plantar mais, né? Proliferar esses nutrientes no solo. Também compostos orgânicos você pode também estar fazendo, né, ali combustíveis. Mas vamos entender o que é realmente essa compostagem de uma forma mais profunda e como você, aí na sua casa, pode estar produzindo isso. Temos uma professora, a professora Darlinda, ela vai explicar melhor para vocês sobre isso aí, dê uma olhada. Os resíduos orgânicos são os mais gerados nas residências. Em média, constitui 50% dos resíduos que são depositados em aterros sanitários. São restos de vegetais, comidas e frutas. Se decompõem rapidamente e podem ser usados para transformá-los em um fertilizante rico em nutrientes chamado composto. O composto, ele fornece nutrientes ao solo, aumenta a porosidade e retenção da água, favorece o desenvolvimento e crescimento de plantas e mudas. Para poder produzir adubo, você precisa de uma caixa de madeira, de preferência com tampa e que tenha furos. Então, pode cobrir o fundo com nylon ou começar a depositar os restos orgânicos dentro da gaveta. Posicione a composteira em um espaço do jardim ou pátio, onde haja sombra para localizá-la, para que não fique diretamente exposta ao sol. É importante cobrir cada camada de dejetos com grama seca, folhas ou galhos para permitir que arem adequadamente, ou seja, respirem. E água suficiente deve ser regada para que os micro-organismos possam decompor os materiais. É aconselhável misturá-lo ocasionalmente. Dentro de 6 a 8 semanas, o composto pode ser verificado quanto ao odor e cor. Se tiver um aroma fresco de terra e uma cor escura, significa que o composto está pronto para ser adicionado às plantas, pomares ou jardim. Olha aí que legal, né? É uma forma de reciclar os compostos orgânicos. Tem também algumas outras técnicas que algumas pessoas fazem, que é cavar um buraco, colocar bananeiras ao redor deste buraco e no meio vai colocando ali os compostos orgânicos a fim de dar nutrientes para essa bananeira, tá? Então é importante entender essas metodologias, esses métodos, para que a gente possa cuidar do nosso planeta. Aqui eu estou na praia da Ponta Negra, né? Olha que coisa linda, imagina nesse sol, entrar nessa água gelada, gostosa e ficar ali depois só pegando um sol, né? Mas, novamente, eu trago vocês aqui para entender essa realidade. Olha aí, a gente vai falar sobre os efeitos do lixo e impacto no ambiente. Então vamos começar ali pela contaminação do solo e da água. Então a contaminação, né, a gente está falando ali o lixo, especialmente o plástico e materiais tóxicos. Ele vai contaminar o solo e a água, afetando a vida de plantas, animais e comprometendo a qualidade dos recursos hídricos. Não sei se você sabe, mas quando todos esses lixos saem aqui dos rios, chegam até os mares,
Nós temos uma área no planeta que há um redemoinho onde todos esses lixos eles se concentram e formam uma ilha de lixo, né? Então note que essa preocupação não tem que ser apenas nossa, mas mundial. O lixo também eles vão fazer uma emissão de gases do efeito estufa, a decomposição da matéria orgânica em lixões a céu aberto. Vai liberar o metano, um potente gás do efeito estufa, contribuindo para o aquecimento global. Então note que os efeitos eles não são apenas regionais, tá? Eles são nacionais e globais. Então vamos dar adiantamento. Aí nós temos o assoreamento de rios e lagos. O lixo descartado também em rios e lagos ele pode obstruir o fluxo de água, causar inundações ou até prejudicar a vida aquática. Não sei se você já viu um rio que está cheio de lixo e ele vai fazer o que? Ele vai cobrir toda a água e também deixa ali de entrar raios solares, que é importante também. A perda da biodiversidade, a poluição por lixo pode levar à destruição do habitat natural e até extinção de espécies. A poluição visual também, o acúmulo de lixo em áreas urbanas e rurais, causa um impacto visual negativo e diminui a qualidade de vida. Então note que isso até de forma simples, né? Quando a gente pensa assim numa comunidade ou numa cidade, esses lixos também vão causar impacto nas pessoas que estão ali ao redor, né? Mas vamos dar adiantamento. Dê uma olhada aí. Os impactos na saúde que a gente tem é a proliferação de vetores, de doenças. O lixo ele atrai ratos, baratas e outros animais transmissores de doenças, como a leptospirose, dengue e cólera. Olha que interessante, né? O lixo também traz esses animais que vão estar transmitindo, são vetores, né, dessas doenças, né? E a gente precisa estar atento a isso também. Contaminação de alimentos, o lixo pode contaminar alimentos e a água, causando doenças gastrointestinais. Imagina quando você come alguma coisa e você vai descobrir através de um exame que tem coliformes fecais, né? O que, de forma resumida, significa que na alimentação ali, de alguma forma, chegou até você fezes. Então, é importante entender isso, que a gente tem que realmente estar atento, usar filtro também, guardar a nossa saúde, ter cuidado onde você está mergulhando, porque nós temos que encarar a realidade de algumas lagoas, rios, que também são depositados lixos e você pode pegar uma doença. Vamos continuar, dê uma olhada. Também pode ter problemas respiratórios. A queima de lixo a céu aberto libera partículas e gases tóxicos que podem causar problemas respiratórios. E aqui muito cuidado, muita atenção. Quando você queimar qualquer coisa, tenha cuidado, porque naquele lixo pode ter alguma coisa que vai liberar um gás, tá? Ah, professor, como assim? Substâncias tóxicas de metais, principalmente como vocês viram anteriormente, de metais pesados, eles podem também estar em partículas gasosas, ou até em partículas pequenas que acabam voando com a fumaça, porque você está queimando ali vários materiais. Então tome cuidado, não faça isso de qualquer jeito, tá? Vamos adiante. Também pode ter doença de pele. O contato com lixo pode causar doença de pele, como micoses, infecções e assim por diante. Então, vamos adiante. Dê uma olhada. Soluções para o problema do lixo. Claro, a melhor forma de combater isso é educando, conscientizando a nova geração, não através apenas de projetos em escolas, mas também com a sua atitude. Você influencia as pessoas ao teu redor. Se você conscientiza, educa, faz com que essa mensagem se espalhe mais rapidamente.
Claro, regulamentos também sobre externalidades negativas, sistemas eficazes de gestão de resíduos e planos de gestão de recursos. Você por acaso já se perguntou se na sua cidade o lixo é tratado de forma responsável? Se não, converse com deputados, vereadores, prefeitos, né? O máximo de pessoas que você puder alcançar, melhor ainda. Reutilização e reciclagem de materiais. É muito importante você entender isso, que pode virar até um emprego, você pode virar um empresário utilizando esses materiais para fazer produtos onde você pode estar comercializando. E principalmente, o tópico 5, convencer os outros. Essa é a melhor forma de cuidar do nosso planeta. É olhando para as pessoas ao redor e falando, será que você verifica para onde está indo o lixo? Será que você pensa quando você joga um papel para fora do carro? Ou quando você joga uma latinha, que essa latinha vai demorar 100 anos ou mais para realmente se decompor? Ah, mas alguém vai pegar. É, alguém vai pegar. Mas alguém que ia pegar poderia estar cuidando de outra parte da cidade que está realmente mais precária e você poderia estar cuidando daquela região. Então, conscientização, vamos cuidar e ser responsáveis por esses lixos, tá? Então, vamos organizar tudo que a gente falou aqui. Dê uma olhada. Nós falamos aqui sobre lixo, que pode ter como destino 3 coisas. O lixão, tá? Nós temos aqui o lixão. Nós temos o aterro sanitário ou a incineração. O lixão, cujos problemas são, se o lixo for para o lixão, nós teremos aqui o mau cheiro, tá? Nós também podemos ter no lixão doenças, que são causadas por micro-organismos patogênicos, que vão ser transmitidos, por exemplo, por ratos, baratas, moscas, tá? Então é importante entender que esses bichos, eles são vetores, tá? Para transmitir. Já no aterro sanitário, que tem precauções ligadas à queima do gás metano, que vai estar ali, né, contribuindo para o aquecimento global. O tratamento do chorume também tem que ter bastante cuidado, porque esse líquido aqui, ele vai contaminar, principalmente, né, vias aquáticas. Já na incineração, ela vai reduzir o espaço necessário para o descarte do lixo, mas pode poluir o ar. Então, note que dependendo de onde ele for, nós temos que ter cuidado de qualquer forma, seja para ir para o lixão, seja para ir para o aterro, seja para ir para a incineração. Independente para onde ele for, nós temos que ter responsabilidade. Então, se você não tem essa consciência de para onde vai o seu lixo, procure pesquisar, procure ter uma atitude responsável, porque a nossa dedicação e nosso empenho não é para hoje. Nós temos que pensar no mundo de amanhã, das próximas gerações, dos seus filhos, dos seus amigos e dos seus entes queridos, tá bom? Então, espero que você tenha entendido tudo, tenha mudado a consciência para cuidar mais do planeta. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima.